Amém. Mais uma vez, bom dia a todas. Bom estar aqui nesse encontro, essa reunião de mulheres, né? Sei que sou um estranho no ninho, né? Não fui convidado, me convidei para estar aqui, né? É um absurdo, né, irmãos? O pastor não é convidado para pregar para as mulheres, é um absurdo. Mas eu falei, deixa que eu vou pregar, né? Deixa eu levar uma mensagem para as mulheres, né? E eu tenho 2h30 para trazer a palavra, então temos bastante tempo, bastante tranquilidade, né? Tal. Pega a sua Bíblia comigo. Quero primeiro fazer uma leitura. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2. Próxima vez, Simone, na dinâmica, tem que dar uns 10 copos para cada uma, né? Um copinho só. Não deu, não. Já acharam? 1 Timóteo 2? Ok. Diz assim, versos 11 e 12. Prestem muita atenção. A mulher deve aprender em... Por que vocês falaram baixo? Por que vocês leram? Não, mas é para ler. A mulher deve aprender em... Com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em... Será que eu vou ser expulso daqui hoje? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por estarmos na Tua casa e na Tua presença, por esse encontro tão maravilhoso, Senhor, onde as nossas mulheres, nossas irmãs se reúnem para Te adorar, para buscar a Tua face, para aprender mais de Ti, para estreitar laços de amizade, de comunhão. Que, Senhor, Tu nos agracies com a Tua presença nessa manhã, renovando as nossas forças, nos dando, ó Deus, graça e misericórdia para ouvir Tua palavra e sermos por Ti abençoados. Usa-me, Senhor, me coloca em Tuas mãos. Preciso, dependo de Ti nessa manhã, ó Deus, para transmitir aquilo que não é meu, mas é Teu, Senhor. Então, que todos nós sejamos abençoados, que aqueles e aquelas que vierem assistir este vídeo, Senhor, também sejam tocadas e abençoadas pela Tua presença, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. E que todas as mulheres digam... Amém. Amém. Eu peguei esse texto, acho que você deve estar pensando assim, poxa, o pastor foi logo escolher isso aqui, né? Parece uma... E para os nossos dias de hoje, né? Um texto como esse, ele soa agressivo, né? Soa assim, meio que fora de época, retrógrado e tantas outras coisas. Mas a Bíblia, ela é vista, e ela sempre será vista assim, como um livro que não tem... Está sempre fora de contexto, é um livro atrasado, é um livro arcaico, que os ensinamentos do Senhor são sempre... contra tudo que todo mundo quer. Isso nunca, sempre foi assim, sempre será assim, né? Até a volta de Cristo. Tudo que a Bíblia nos ensina vai mexer e vai incomodar o mundo e as pessoas à nossa volta, né? É claro que há todo um contexto que a gente vai aqui trabalhar e que Paulo certamente estava trabalhando, ensinando ao seu jovem discípulo e pastor Timóteo, para que ele pudesse aplicar à igreja e ensinar corretamente, né? Irmãs, não importa a cultura, a gente não pode, como cristãos, como igreja, olharmos para a cultura vigente da nossa época. Nós temos um legislador, esse legislador é Cristo Jesus, o Senhor da igreja.
Então, a igreja tem suas leis próprias. E naquilo que a Bíblia é muito clara, não cabe espaço para a gente discutir ou tentar achar outros caminhos. O que a gente vê acontecendo, isso aí é recorrente na história da igreja, é que as pessoas tentam querer adaptar ou fazer com que a Bíblia se encaixe de alguma maneira na sociedade, para sermos bem vistos, que a Bíblia e os ensinamentos possam agradar, para que a igreja se torne algo simpático para a sociedade, para as pessoas. Mas não adianta. Nós somos o que somos, nós somos a igreja. Isso não vai mudar e não pode mudar. Amém? Nós temos que ficar com aquilo que Cristo colocou como regra de fé. A palavra de Deus. Então nós temos a Bíblia para nos orientar. Em assuntos em que a Bíblia de repente não seja tão clara, aí a gente vai ter que discutir, ver algum meio. Bem, vamos ver quais os princípios que se aplicam a isso, porque a Bíblia não é clara nesse assunto. E quando se fala, como eu quero falar hoje, sobre o ministério das mulheres na igreja, o papel das mulheres na igreja não é algo discutido apenas de agora. Isso já vem uma discussão desde o século XIX, desde os idos de 1800 e lá vai fumaça. Isso já é discutido. Qual o papel da mulher dentro da igreja? Porque até então a sociedade sempre tratou a mulher como algo secundário. A mulher sempre, até o século XVIII para XIX, sempre foi vista assim, como um objeto, alguém que apenas está ali, mas não tem capacidade. A mulher não tem inteligência, a mulher não consegue fazer nada a não ser cuidar de filhos e de casa. Até então era a visão que a sociedade tinha a respeito da mulher. E a gente vê ao longo da história, e hoje a gente continua vendo, porque não mudou, porque isso já vem do Éden, está lá escrito em Gênesis, Você vê violências contra a mulher, eles falam hoje como se fosse uma novidade, desde o Éden, O Senhor jogou a maldição em você, mulher, Teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso é maldição do pecado. O único jeito de consertar isso é Cristo no coração da mulher e do homem, do casal, para que algo diferente seja construído. Mas até então a mulher estava lá jogada, não faz nada, fica caladinha, fica quietinha aí, porque a mulher não sabe nada. Mas, século XVIII para XIX, as coisas começaram a mudar. Começaram a olhar e falar, peraí, não, a mulher não é isso. E, obviamente, não é. A mulher tem capacidade, óbvio. As mulheres têm inteligência, óbvio. As mulheres têm talentos, têm dons, têm capacidades, sim. E aí começou a se discutir, então, peraí, como faremos com as mulheres dentro da igreja? Porque até então a mulher senta ali, fica quietinha, acaba o culto, vai embora para casa e ponto final. É o que a sociedade dita. Só que a gente às vezes esquece de ir na Bíblia, ver o que a Bíblia diz. A gente fica preso olhando o que a sociedade está dizendo, o que o mundo está dizendo, ao invés de olhar o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Como Deus trata a mulher, como a lei bíblica trata a mulher. E a gente deixa isso de lado e vamos ver, não, vamos seguir o que todo mundo está seguindo. Essa é uma das grandes falhas da igreja ao longo do tempo. Deixar os preceitos do Senhor de lado e passar a querer seguir o que o mundo dita como norma e como regra. Então vamos fazer isso. É assim, vamos fazer. Então começou todo esse embate. Como vai ser isso? Então, um dos expoentes, e eu estou baseando essa palavra numa pregação deste homem, que foi Charles Spurgeon, pregador inglês do século XIX, ele é considerado o príncipe dos pregadores, um homem, assim, um dos expoentes dentro do cristianismo.
E ele começou a trazer para a igreja dele, que ele pastoreava no centro de Londres, para falar, vamos então ver o que a Bíblia nos diz sobre a mulher. Está todo mundo questionando isso, então vamos à palavra. Vamos ver o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia me ensina? Que a pregação no culto público, a pregação à igreja, ela é restrita aos homens. Mas as mulheres podem e devem estar engajadas em todos os demais serviços, em todas as outras maneiras, na igreja. E não colocada de lado e esquecida. Então o que ele começou a perceber? Que Deus coloca cada um no seu lugar. Cada um tem o seu lugar. E isso não significa que um é melhor do que o... Não. Que é o grande discurso que a sociedade e o mundo fazem. Querendo jogar assim, vamos disputar quem é melhor, o homem ou a mulher. Ei, nós somos diferentes. No que eu tenho que fazer como homem, minha mulher não vai conseguir fazer. E no que ela tem que fazer como mulher, eu não consigo fazer. Então, o que temos que fazer? Cada um faz a sua parte. E as coisas fluem. As coisas acontecem. Então, ele chegou a esse ponto de olhar e falar, bem, é o que a Bíblia me mostra. É o que Paulo ensina. É o que a gente vê na palavra de Deus, que a mulher, em nenhum momento nas Escrituras, é colocada por Deus como um ser sem valor. Não, mas que Deus tem o lugar da mulher como ele tem o lugar do homem. E que cada um cumpra o seu papel. O problema é que às vezes a gente pensa, cria a ideia errada de que pregar a palavra é só aqui no púlpito. Esse que é o grande detalhe. Que a igreja começou a criar a ideia de que pregar é só aqui. É no culto público, isso é pregação. É quando se reúne a igreja, então vai pregar, então vamos dar espaço às mulheres. E aí começou a se abrir o púlpito para as mulheres, começou a se ordenar sacerdotisas, o que a Bíblia não ensina. O sacerdócio não é para a mulher, é para o homem. Não porque o homem seja melhor, não é isso, mas porque Deus determinou assim. Porque Deus fez cada um de um jeito. E não significa que um é melhor do que o outro. Ah, mas existem situações... Existem, óbvio. Existe erro em toda a face da terra. Quando acabarão os erros e pecados na terra? Só quando Jesus voltar. Até lá, a gente vai ver coisas erradas dentro da igreja, coisas feitas de forma discrepante. A gente sempre vai ver, irmãos, a gente tem que começar a olhar as coisas e falar assim, bem, o que a Bíblia me diz? É isso? Então aquilo ali está diferente? Então aquilo ali está errado. Então deixa lá quietinho e eu sigo a Bíblia. Acabou. Mas começou a se querer fazer, então vamos colocar a mulher. Então, e achando que, não, porque para pregar eu tenho que estar no púlpito. Mas, irmãos, há obras na igreja de todos os tipos, para todos os tipos de pessoas, irmãos. Há muita coisa na igreja a ser feita. Há vários tipos de obras a serem feitas. Mas às vezes a gente fixa o olhar apenas aqui, porque aqui chama a atenção, o altar, ali todo mundo vai me ver, ali eu serei reconhecida, ali as pessoas vão ver o meu valor, ali. Quando não é só assim. A preocupação que a gente tem que ter é de que a nossa igreja seja uma igreja ativa. O que é uma igreja ativa? Onde todos os membros servem ativamente e ninguém fica ocioso. Essa tem que ser a nossa preocupação. E não medir
Ah, mas, peraí, a irmã ali fica na recepção, mas eu faço tal coisa. Como se fosse, vamos medir as coisas. Não. Aquele que varre, aquele que constrói, aquele que limpa, aquele que prega, aquele que canta, aquele que visita, aquele que... Todos, se estão envolvidos na obra de Deus, todos são importantes e fazem com que a igreja seja ativa no reino de Deus. Então a preocupação de vocês, mulheres, eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que fazer algo para Deus. Eu tenho que ser ativa no reino de Deus e não ficar ociosa. Não ficar parada. Eu preciso estar fazendo alguma coisa dentro do reino de Deus. Dentro do local onde Deus quer que eu esteja. Dentro daquilo que o Senhor determinou como legislação da igreja. Olha, um caso muito curioso é a sogra de Pedro. Vocês lembram da passagem sobre a sogra de Pedro? Que Jesus foi à casa de Pedro, né? E a sua sogra estava com febre, estava passando mal, né? E Jesus orou por ela e ela foi curada, né? Alguns, maliciosamente, dizem que foi até por causa disso que Pedro negou a Jesus. Porque ele curou a sogra dele, né? Isso é intriga da oposição, né? Essa intriga da oposição. Já que tu curou, eu estava doido para ela partir. Para que ele foi curar essa velha, né? Mas também, é claro que não é isso, né, irmão? Mas a sogra de Pedro foi curada. E quando a gente vai ver o relato bíblico, a gente não vê a sogra de Pedro se levantando da cama, agora estou curada, reúne todo mundo aqui que agora eu vou pregar o evangelho, eu tenho uma mensagem para todos, eu vou testemunhar, não. Sabe o que a sogra de Pedro fez? A Escritura diz que ela se levantou e servia ao Senhor Jesus. Ela não se preocupou em discursar, testemunhar, nem falar nada. Ela falou, o mestre está aqui, então vou servir a ele. E ela estava ali servindo, fazendo tudo de melhor para que o Senhor Jesus fosse servido. Já pensou se cada uma de vocês começasse a pensar assim, eu preciso servir mais e mais a Cristo. Não importa o que seja. Não importa se vão me ver. Não importa se as pessoas sabem que eu estou fazendo. Não importa se isso é de relevância para alguns. Não importa. Importa uma coisa. Jesus está aqui, eu tenho que servir a Ele. O que eu espero é que vocês sejam cada vez mais como as sogras de Pedro. Que se levantem para servir a Cristo Jesus. Para fazer algo para Ele. Fazer o que se pode. Fazer o que se deve. Ao invés de ficar desejando o trabalho de outros. Ao invés de ficar assim, né? Eu podia estar ali pregando, eu podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Por que desejar o trabalho de outros e não falar, Senhor, onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer fazer na minha vida e através de mim? O que eu posso fazer para o Senhor? O que eu devo fazer para o Senhor? Mas fulana está fazendo isso, Beltrano está fazendo aquilo. Amém. Isso não as torna melhores ou mais importantes que você. Faça o que você deve fazer e pode fazer, porque cada uma de vocês tem uma estrutura física, emocional, cultural. Somos diferentes. Olha para a tua irmã do lado e fala assim, você é diferente de mim. Olha de novo para ela e fala assim, muito diferente.
Agora, como eu sei que mulher gosta de cutucar, você fala assim para sua irmã, claro que eu sou mais bonita que você. Isso não é muito cristão não, né? Então fala assim, você é mais bonita do que eu. É mais cristão, né? Vocês estão entendendo, irmãs? Faça o que você deve fazer e pode fazer com o que Deus te deu. Não fica preocupado com o que a outra está fazendo, com o que o outro está fazendo. Se preocupe em servir a Cristo. Se preocupe em levantar dessa cama, dessa doença que está te paralisando na vida cristã. Fala, Senhor, me cura, porque eu estou parada na tua obra, eu tenho que te servir. Eu tenho que servir a Cristo Jesus. O que outros estão fazendo não importa. Eu não vou ficar desejando. E perde-se tempo. Quantos ficam perdendo tempo porque ficam desejando alguma coisa que não é aquilo que Deus tem para a pessoa? Porque ela está preocupada com o outro. Irmãs, é muito melhor, muito, mas 1000 vezes melhor que você seja uma excelente dona de casa do que um homem pregando aqui, um homem sem graça, sem vigor, chato. Já viu o pregador chato? Já ouviu o pregador chato? Eu tive um professor no seminário, quando, né, antes de ser ordenado, e eu não posso falar o nome do dito cujo, né, que está sendo gravado. Então, irmãos, nossas aulas eram sábado de manhã, 8 da manhã, lá na Barra. Então, a gente tinha que sair super cedo. Eu ia de carona, porque não tinha carro, né? Eu tinha que sair super cedo de casa para pegar minha carona para estar lá. Então, 8 da manhã, a semana toda trabalhando, tu já chegava lá esgotado, e tu não podia faltar, que já era pré-requisito, tem que estar ali. 8 da manhã, vou imitar ele, vou tentar, né? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, porque hoje eu tenho uma palavra para o coração dos irmãos. Você imagina isso 1h30. E tu não podia dormir, né? Porque quem estava ali ensinando era alguém, né? E se dormia, eu falei, opa, né? Irmãs, né? Ou seja, o homem está no lugar errado. Tem homens no lugar errado também? Tem. Por que vocês veem que eu testo homens aqui? Eu vejo que uns não dão para pregação. Pode querer, mas eu vejo meu filho, não dá. Você pregando é chato. Não dá. Tem que achar outra coisa para você. Pode conhecer muita Bíblia, mas não sabe desenvolver, entendeu? E tenta, ensino, fala, ó, melhora nisso aí, não adianta, o cara empaca ali porque não é a coisa dele, então vamos para outro lugar. Ele perdeu o valor? Não é o lugar dele. É qualquer um que eu vou botar para dirigir o louvor, bota aqui para dirigir o louvor, né? Como foi uma música que cantou hoje aí? Não há Deus maior. Não há Deus maior. Ô, meu irmão, canta aí comigo. Não há Deus. Aí fala, ele é uma benção. Faça o favor, né? Ele pode ser um homem de Deus, espiritual, amém. Mas não canta nada. Está no lugar errado. Não é ali o lugar dele. Então, a gente tem que procurar saber. Então, ao invés da mulher na igreja estar se preocupando bem, já que o meu lugar não é o púlpito, deixa eu achar onde Deus me quer. Deixa eu ver onde Deus me quer. Já que o sacerdócio não é para a mulher, Deus determinou isso ao homem, então vou procurar onde Deus me quer. E eu serei tão usada quanto. Eu serei uma abençoadora tanto quanto. E o meu valor será igual ao do outro tanto quanto.
Isso não muda. Não é porque fazemos coisas diferentes que um será melhor do que o outro. Somos iguais aos pés da cruz. O Senhor nos olha com o mesmo valor, com o mesmo olhar. Então, preocupe-se em achar onde Deus te quer. O que Deus quer fazer através da sua vida. E agora eu quero que você vá comigo a Atos 8. Olha que interessante. Atos capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8. Só para o contexto, só para dar o panorama, né? Para a gente não vai ler tudo. Veio Pentecostes, aquela descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro, os apóstolos começaram a pregar milhares de vidas, né? Reconhecendo Cristo como Messias. Os judeus começaram a ver aquela pregação e ver realmente então, ele é o Messias, e aceitando, recebendo ele como Messias. Então, Jerusalém ficou empolvorosa e começou a vir uma forte perseguição contra a igreja. Porque os religiosos, os sacerdotes, as autoridades falam assim, olha, esse povo aí, esses nazarenos, esses discípulos desse Jesus que morreu, eles estão incendiando. E a coisa está feia. E aí então vamos prender. Ou vocês ficam no judaísmo, ou nós vamos prender vocês. Então começou uma forte perseguição contra a igreja. E aí muitos começaram a fugir de Jerusalém, tiveram que sair. Isso veio da parte de Deus, que o Senhor tinha dito que iriam por todo mundo e pregariam o evangelho em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia, né? E até os confins da terra. Então eles tinham que sair de Jerusalém. E aí o que acontece? Versículo 4. Os que haviam sido dispersos faziam o quê? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eram homens? Eram mulheres? Aqui discrimina se eram homens ou mulheres? O que diz? Os que, ou seja, todos os que foram dispersos, eles iam fazendo o quê? Anunciando a palavra. Anunciando, pregando a palavra por onde quer que fossem. Amadas irmãs, olhem para mim. Vocês podem pregar e devem pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Vocês são pregadoras do Evangelho. Cristo em nenhum momento tirou isso de vocês. É só questão de colocação. Mas e o púlpito? Deixa eu pregar no domingo, pastor. Não, o púlpito é para o homem, para o sacerdote. Mas então não posso pregar. Quem falou isso? Os que haviam sido dispersos, todos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Preguem o Evangelho de Cristo Jesus. Preguem. Tornem conhecida a história da cruz. Use as suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Ao invés de botar foto de selfie ou do que você fez, não fez, fala assim, eu vou botar ali uma mensagem de arrependimento, de salvação, do que Cristo fez na cruz. Ligue para alguém e pregue para essa pessoa pelo telefone. Faça do seu telefone o seu púlpito. Faça das suas redes sociais um púlpito de anunciamento da palavra de Deus. Use, visite alguém que não conhece. Olha lá, eu vou te fazer uma visita hoje aí. E pregue o Evangelho a essa pessoa. Talvez numa conversa, são tantas as oportunidades.
Porque anunciar o evangelho, essa é a missão da igreja. A nossa missão maior é pregar o evangelho e falar de Cristo Jesus que morreu por nós. E vocês, minhas irmãs, estão dentro desta missão. Louvado seja Deus! Porque a igreja sem vocês, ela não funcionará. Não podemos ter uma igreja só de homens, vai dar tudo errado. Não vai funcionar. Assim como se fizer uma igreja só de mulheres, vai dar tudo errado. Precisamos uns dos outros. Precisamos, cada um na sua função, no seu papel, na sua capacidade, na sua inteligência, sermos usados por Deus como um corpo, porque a minha mão não é mais importante do que o meu fígado, só porque ela é aparente. O meu nariz não é mais importante do que a minha bexiga. Ah, mas não estou vendo. Não tem isso. Os dois são importantes para o funcionamento do meu corpo. Os dois têm valor e o meu corpo precisa dos dois. A igreja precisa dos homens, mas precisa muito de vocês, mulheres. E sem vocês, minhas irmãs, a igreja vai ser um fracasso. Sem a capacidade de cada uma de vocês, sem o envolvimento de cada uma de vocês, essa igreja vai ser um fracasso. Essa igreja vai ser uma igreja que vai falir. Precisamos do teu envolvimento, essa missão da igreja. Mas pastor, então o que eu vou fazer? Tem tanta coisa, eu vou falar algumas aqui. Se você quiser anotar. Alguns ministérios. Ou seja, algumas formas que você pode ministrar a palavra de Deus do teu jeito de mulher. Porque se o homem for tentar fazer do jeito que a mulher faz, rapaz, negócio dá ruim, né? Dá ruim. Não dá certo, não. Você quer ver como tem tanta coisa onde você pode ser uma grande pregadora do evangelho e você não vai ser filmada, não vai ser gravada, talvez não tenha aplausos, talvez ninguém saiba. Mas a primeira área, seja uma mãe fiel. Uma mãe fiel. Não há coisa melhor do que uma mulher que se dedica e cuida da sua família. Porque esse é um papel vital que a mulher tem dentro de casa. O homem tem o dele. Mas há áreas em que vocês, mulheres, é que vão entrar. Aquele cuidado especial, aquele jeitinho especial com os seus filhos, é que vai marcar você como uma pregadora famosa dentro da sua casa. Você faz isso? Você lê e estuda a Bíblia com os seus filhos? Você senta com eles, vamos ler juntos, vamos estudar versículo a versículo, vamos sentar aqui, porque hoje eu vou pregar para vocês, meus filhos. Deixa o teu marido de lá e fala, eu sou a pregadora agora aqui. É a mãe para os filhos, e isso ninguém pode fazer a não ser você, mãe. Pregue para os seus filhos. Ensine a eles o evangelho, a salvação. Ensine a eles os ensinamentos de Cristo. Mostre a eles a palavra de Deus. Leia junto com eles. Quantas mulheres querem púlpito, querem ser reconhecidas, querem títulos, mas seus filhos não sabem nem onde fica Abacuque.
Às vezes nem ela sabe. Nem ela sabe. E pasmem, semana passada, nossos filhos foram assistir um cantor que eles gostam muito, estava se apresentando numa igreja lá perto de casa. Eu vou lá ver, porque... Tá, então vai. Aí o Pedro está falando, pai, você sabe o que o pastor falou? Não lembro se foi o Pedro ou foi o Nicolas, não lembro agora. O pastor falou que ele mandou abrir lá no livro tal. Ele falou, quem não sabe onde está, não se preocupa não. A gente não precisa saber onde estão os livros da Bíblia. Ninguém precisa saber onde estão os livros da Bíblia. Toda a Bíblia tem aqui, tem um índice aqui no início. Você vai lá e procura e você acha o livro. Para que ficar decorando o livro da Bíblia? Esquece isso, tá, gente? Eu disse, ele falou isso? Pai, falou. Tu acredita, pai? Eu falei, acredito. Acredito. Essa é a igreja de hoje, irmãos. Onde não é necessário nem eu conhecer a Bíblia. Não precisa não, você vem no culto que eu falo para você. Sente com seus filhos, leia a Bíblia com eles, estude com eles, alerte eles sobre a ira de Deus que virá. Meu filho, todos nós vamos prestar contas a Deus. Minha filha, um dia eu e você vamos prestar contas a Deus pelos nossos atos. Jesus vai nos julgar, Deus vai julgar a cada um de nós. Isso é um alerta, um perigo. Nós temos que nos preparar, por isso que nós temos que buscar a Deus. Alerte, fale com seus filhos sobre isso. Você tem pregado sobre isso para os seus filhos? Não digo com juízo, com peso, com reprovação, não, mas alertar, pregar. Seja uma mãe pregadora fiel do Evangelho na tua casa. Pregue a palavra de Deus. Clame pela salvação dos teus filhos, ao invés de estar orando, Senhor, que o meu filho seja um grande engenheiro, que minha filha seja uma médica renomada, que meu filho seja, minha filha aquilo. Peça, Senhor, independente do que eles serão na vida, Senhor, eu sei que o Senhor sempre suprirá. Se for um gari, sem desmerecer a profissão, irmãos, falando em termos salariais, se for um gari, se for um garçom, se for um faxineiro, ou se for um doutor, um médico, tiver doutorado, mestrado, Senhor, não importa. Eu só quero uma coisa de ti para os meus filhos: salva a alma deles do inferno. Porque está assim de pais, está assim de mães, que seus filhos são brilhantes, que seus filhos conquistaram tudo, moram numa boa casa, têm um excelente emprego, mas estão no mundo. Estão no mundo. Não querem saber de Jesus e foram criados na igreja. Porque a falha nossa de preocupar mais com, cuide do seu futuro. Claro que eles têm que cuidar com o seu futuro, mas fale, meu filho, isso aí é em segundo lugar. Porque em primeiro lugar, cuide da sua alma. Porque não adianta nada você ir para a faculdade, você se formar, se tu for para o inferno. Fala para eles, pregue para os seus filhos. Está estudando igual um doido isso, meu filho, estude mesmo, mas não esqueça de estudar a Bíblia. Vamos aqui sentar para ler a Bíblia. Está estudando a Bíblia? Não esqueça de preparar o seu coração para Cristo. Irmãs, preguem o Evangelho dentro das suas casas. Sejam pregadoras. A fidelidade de uma mãe, a gente vê, sabe como? Na fé que os seus filhos professam. A maior honra que uma mãe cristã pode ter é ver seus filhos servindo a Deus e dizer, eu sou de Jesus. Porque senão tudo é em vão. Mas eu levei ele desde pequenininho para a igreja. Mas você pregou para ele dentro de casa? Você foi o exemplo para ele de uma mulher de Deus fiel ao Senhor? Você foi isso para eles? Teus filhos têm visto em você um exemplo
Porque não adianta, irmãos, eu chegar aqui como pastor e pregar um monte de coisa e ter uma vida diferente. Eu prego sobre dízimo e eu dizimo. Eu dou dízimo do meu salário todo mês. Esta igreja dizima todo mês para a catedral. Nós temos que pregar e viver. Porque senão nossos filhos vão olhar para nós e vão falar, isso é uma falsidade, é uma hipocrisia. Erros todos nós temos, mas eles têm que ver em nós fidelidade. Seus filhos têm que ver minha mãe uma mãe fiel. Minha mãe é serva de Deus mesmo. Minha mãe é ali, ó, na palavra, na presença de Deus. Ela é ali. Esse é o exemplo que você vai colher os frutos um dia, em ver teus filhos servindo a Deus da mesma forma e olhando para você dizendo, louvado seja Deus, porque foi minha mãe que me botou nos caminhos do Senhor, é o exemplo dela que me fez estar aqui hoje. Segundo, uma mentora piedosa. Uma mentora piedosa. Mentoria, você sabe o que é isso? É você pegar alguém que não sabe nada e falar assim, eu vou cuidar dessa pessoa e vou ensinar tudo a ela. Por que você acha que eu pego alguns jovens aqui e coloco na diaconia jovem? Criamos esse título, né? Eles não são obreiros, eles não são diáconos, eles são alguma coisa e ao mesmo tempo não são nada. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado com o título deles, não. Eu estou preocupado com eles, que eu quero que eles aprendam a trabalhar no reino de Deus. Estou trazendo eles para perto de mim para falar, ensinar, ó, seja homem de Deus. Seja um homem de Deus. Olhe para o seu pastor e siga o meu exemplo. Olhe o que eu faço e copie. Faça desse jeito. Sabe o que é isso? É mentoria. E uma área que vocês, mulheres, podem agir maravilhosamente é sendo mentoras. É olhar para alguém, às vezes dentro da igreja ou até fora, que tem enxergar nessa pessoa um potencial, que ela precisa ser discipulada. Será que você já se perguntou isso? Será que eu posso ser uma mentora? Pegar aquela pessoa ali que está crua na fé, nova na fé, e você ir lá e pregar o evangelho, ensinar o evangelho, tirar todas as dúvidas. Este homem do qual falei, Charles Spurgeon, se converteu aos 15 anos de idade. Aos 16, ele já era pastor. Dos 15 para os 16, ele trabalhava num local onde havia uma mulher. Aliás, minto, ele estava no internato. E a cozinheira olhou para aquele menino e falou, esse aí é de Deus. Vem aqui, qual é seu nome? Charles. Você já conhece a Cristo? Eu entreguei minha vida agora. E Deus falou com ela, ensine ele a palavra de Deus. Uma cozinheira. Para você ver, irmãos, que não importa o título, nem o local, nem as capacidades. Deus usa quem Ele quer, porque quem faz a obra é Ele. E Ele engrandeceu aquela mulher, porque ela foi usada por Deus para que Ele pudesse dar os primeiros passos na fé. Como é? Ela, você vai fazer isso? É assim que se ora, é assim que se lê a Bíblia, é assim que se jejua, é assim que se busca santificação, é assim que funciona a igreja.
Olha, como é que eu vou fazer no meu trabalho? Você vai fazer assim, mentoria na palavra. Não é? Ela não queria saber da família dele, dos problemas dele, não. É só ensinar o evangelho. Você pode estar perto de alguém, se aproximar de alguém e fazer a diferença na vida dessa pessoa. Sendo uma mentora, enxergando ali tem um potencial. Então vou investir. Mostrar o meu exemplo de vida cristã, e aí tem que ter um exemplo para passar. Tem que ter algo para passar. Tem que saber a Bíblia para ensinar. E você pode fazer isso. E às vezes a pessoa vai ouvir muito mais você, porque a mulher chega com aquele jeitinho, conversa e a mulher fala mais, né? Nós homens a gente vai direto ao ponto, que é logo, está resolvido. Às vezes alguém liga para mim e eu resolvo a conversa em 30 segundos. Aí a Cátia fala, já? Mas já. Mas meu Deus, você não fala, já resolveu o que tinha que resolver. Mas você não perguntou, não sei o que. Eu falei, para quê? A pessoa me ligou para falar de tal assunto. Eu tratei o assunto, ponto final. Tchau, um abraço, fica com Deus. Pim, acabou. Ponto final. A mulher não, né? Vocês não, né? Só o bom dia, boa tarde, boa noite leva 5 minutos. Querida, meu amor. Às vezes a gente fica lá embaixo, lá em casa e fala assim, porque é uma animação, né? Até entrar no assunto. Aí o assunto é, eu fui à igreja. Ih, rapaz, mas aí... né? Eu fui dormir, aí eu acordei, eu tomei banho, escovei os dentes, eu não sei o que, eu vesti 3, 4 roupas e tá, até chegar no assunto, o homem fala assim, eu fui para a igreja. Não é? Nós somos assim. A gente não é detalhista, isso é do homem. Quem às vezes pode chegar de repente pegar aquela pessoa que precisa de uma mentoria e esmiuçar nos detalhezinhos o Evangelho de Cristo. Quem nesse lugar, não que o homem não possa fazer, mas quem de repente vai fazer com muito mais maestria? Quem? Vocês, mulheres. E foi aquela cozinheira, com seu exemplo de vida e pregação do Evangelho, aquele novo convertido, que fez com aquele jovem, logo em seguida fosse ordenado pastor, 17 anos, ele já estava pastoreando uma igreja, e aos 20, ele já era o pastor numa das maiores catedrais em Londres. Hoje, 20 anos, os nossos jovens querem saber de Instagram. Com 20 anos, eles não querem saber de pregar o Evangelho. Está faltando alguma coisa. Tenha influência formadora no desenvolvimento espiritual de alguém. Seja esse canal. Você está vendo que alguém está precisando, né, ser empurrado, e você vai ser esse canal de estar ali ensinando com paciência e falando de novo. Mas está tudo muito difícil. É assim mesmo, vamos lá, vamos orar. Olha o que a Bíblia diz, olha aqui. E você vai ajudando, guiando aquela pessoa até que... como uma criança que às vezes você tem que ensinar a andar. Vai, corre para lá, papai. Aí vai dar a mãozinha, aí vai dando aquele espacinho, né? Troca a perna. Daqui a pouco a criança já está andando sozinha. Quando você fala, dá a mão, eu já sei andar sozinho. Aí você vai falar, opa, meu trabalho acabou com esse. Senhor, me mostra outro, me mostra outra, para eu poder pregar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus. Terceiro, uma companheira de ministério. Olha quanta coisa para você pregar e ser influente.
uma companheira de ministério. Isso aqui é mais específico, né? Quando o marido está envolvido mais ativamente na igreja, no ministério da igreja, né? Junto ao pastor, ou até a mulher do próprio pastor. Nesse caso, seja uma companheira. Participe ao lado do seu marido na obra. Irmãs, por favor, todas olhem para cá. Levante a mão e fique com a mão levantada. Quem tem seu esposo que não é cristão, ou está desviado, ou está frio na fé, está longe da igreja, levante a mão. Você se encontra numa dessas, você fica com a mão levantada. Fica aí, deixa eu contar. Levanta bem alto aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Fica a mão levantada. Tá? De vocês, 9. Quantas de vocês gostariam que seus maridos estivessem na igreja, e se eles falassem assim, fossem os últimos a sair da igreja, que eles falassem assim para vocês: olha, eu só saio daqui quando o portão fechar, vocês ficariam felizes da vida? Mantenha a mão em pé, e se você não quer isso, abaixa sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nenhuma abaixou a mão? Podem abaixar agora. E às vezes a mulher tem um marido dentro da igreja, acaba o culto, vambora logo! Anda! Vambora! Anda que eu quero ir embora! O homem não pode conversar com ninguém. Ele não pode fazer nada na obra de Deus. E isso quando a mulher não fala, não quero que se envolva em nada na igreja, porque eu não quero ficar presa com nada. Olhe para estas 9 irmãs e pense nelas. E pense nelas. O quanto elas gostariam que seus maridos fossem os últimos a sair da igreja. Fossem os primeiros a chegar. E o teu está na igreja e você fica doida para o teu marido ir embora logo, sair logo. Vamos para a igreja agora? Muito cedo. Aí depois o marido se desvia, esfria na fé. Meu marido não quer mais vir. Ele não quer mais. Arrumou um amante. Agora não sai do bar. Aí você vai chorar depois. Seja uma companheira na obra de Deus. Pense nessas 9. O quanto elas choram por seus maridos. O quanto elas sofrem por seus maridos. O quanto elas desejam que seus maridos estejam na igreja e pudessem vê-los envolvidos na obra de Deus. Então, deixe-os. Seja uma companheira, participe. Ele está lá envolvido, fique do lado dele. Ou então, vá bater papo com as irmãs, vá conversar. Vá arrumar alguém para fazer mentoria. Que pressa é essa de ir para casa? Vai acabar o mundo. E se acabar, glória a Deus, porque a gente vai para o céu. Amém? Se fosse o cara, claro que não vai ser assim, né? Mas se fosse um anúncio, né? Amanhã vai acabar o mundo. E glória a Deus. Então agora que eu não tenho pressa de nada. Deixa a casa para lá. Deixa a roupa suja. Eu quero saber, deixa os últimos momentos me preparar para ir para Jesus. Que o resto agora que não me interessa mais. Acabou. O teu marido está ali envolvido. Deixa ele. Ele ainda não quer ir embora. Tudo bem, né, irmãs? Eu não estou falando de um dia ou outro. Às vezes um dia que você não está passando bem, né? Falar, meu filho, eu não estou legal, estou com uma dor aqui. Vamos então hoje um pouco mais cedo? Vocês me entendem, amém?
A gente tem equilíbrio para tudo, a gente tem a dosagem para tudo, mas às vezes eu vejo irmãs que oprimem seus maridos, falam, meu Deus, ela não sabe o que é um marido desviado. Ela não sabe o que é um marido desviado. O que é o homem sair na sexta à noite e voltar na segunda, porque está com 1, 2, 3, 4 mulheres, está dentro de prostíbulo. E aí não adianta lamentar, mas ele era tão ativo na igreja, ele estava sempre lá, não sei o que deu nele, o diabo não, vai botar a culpa agora no diabo. Para de dar glória ao diabo. Tudo a gente quer dar glória para ele? Não. Talvez tenha sido você que falhou, que foi do meu marido está fazendo a obra de Deus, deixa ele, glória a Deus, está lá trabalhando, e ele não tinha nada para fazer, pegou uma vassoura para varrer, não sei o que deu na cabeça desse homem, deixa ele varrer, varre meu filho, varre, vassourinha, vai meu filho, deixa ele varrer a igreja, melhor do que ele estar lá varrendo a casa da amante, melhor do que ele estar varrendo a porta do bar. Então seja companheira ao lado do teu marido, apoie ele no que ele fizer na igreja. Ele está envolvido, esteja do lado dele, participe. Seja alguém que vai cuidar da economia doméstica, para poder doar a obra de Deus. Você faz isso, sentar com seu mãe, meu filho, vamos ver o nosso orçamento aqui, o que a gente pode espremer para fazer algo mais pela obra do Senhor. Você vê isso na sua economia doméstica? Ou seus planos financeiros são só para a tua curtição? Você chega para, vamos ver aqui, a igreja está em obra. Meu filho, vamos sentar aqui, o que a gente pode cortar aí esse período de obra, para a gente abençoar a obra do Senhor? O que a gente pode fazer? Vamos cortar isso aqui? Vamos tirar aquilo ali? Vamos enxugar aqui? Vamos fazer esse volta ao Senhor? Ninguém vai saber, é você e Deus. Você não precisa contar para ninguém, nem para mim, nem eu quero saber. Mas você vai ser aquela mulher que está ali, meu filho, vamos agir no ministério da igreja. Vamos fazer algo para o reino. Esse é um papel que a mulher tem de influência. Meu filho, vamos aqui olhar isso, vamos lá, né? Para a gente poder estar envolvido. Seja você, mulher, que tem aquele papel hospitaleiro da comunhão. Que seria de mim se não fosse a Kátia, irmão? Vocês iam estar aqui se a Kátia não fosse minha mulher? Não ia não. Eu sou chato, carrancudo, né? Eu não tenho paciência, porque eu não sou mulher. Eu sou homem cis. Que agora não é mais homem, né? É um absurdo, né? Não é mais homem. Homem agora é homem cis. Vá procurar o que fazer. Né? A mulher tem um papel. É a irmã Cátia que dá gargalhada com vocês, né? Que dá aqueles abraços dela, aqueles beijos, gritando pelo corredor, te amo, querida! Já pensou o pastor fazendo isso? Que calamidade! Você saia correndo, né, Beth? Deixa eu ir embora dessa igreja, o pastor é malucão. É o papel da mulher. Não que o pastor não possa ser carinhoso, atencioso, mas eu não vou saber fazer como ela nunca, irmãos, irmãs. E a mesma coisa, você ao lado do seu marido no reino de Deus, vai agir com a hospitalidade, com a comunhão, de um modo que teu marido, que às vezes é mais fechado, ou fala abobrinha, ou não sabe falar direito e tal, e você vai ser aquele meio de campo, que vai atrair, que vai agregar, que vai trazer para perto, que vai fazer as pessoas se sentirem bem. A ponto de dizer, olha, eu fiquei nessa igreja porque você me acolheu. Já pensou que maravilha? Que maravilha! Seja uma companheira de ministério do seu marido, amém? Amém. Quarto, uma filantropa cristã. Jesus, pastor, isso é um palavrão? Não. Crente não fala palavrão, amém? Amém. Nem pequenininho, nem grande.
Amém? Ah, mas esse é pequenininho. Tem pequenininho, tem grande, irmão? Existe pecadinho e pecadão? É tudo pecado. Seja uma filantropa. F-I-L-A-N-T de tatu, R-O-P de papai, A. Cristã. Eu sei que isso aqui não vai se encaixar, talvez com ninguém ou com poucos. Mas é um exemplo muito claro de alguém, de uma mulher. O que é ser uma pessoa filantropa? Aquela que ela vai olhar os seus recursos e pensar assim: esses recursos Deus me deu, não é para mim, é para que eu possa fazer algo por quem necessita. Essa é uma forma de pregar o Evangelho, de fazer a obra de Deus, de servir a Deus. Você tem realizado algo por necessitados? Alguma vez você já chegou, de repente você tem melhores condições do que outros? Talvez você não vive de salário mínimo, você tem uma renda um pouco melhor. Será que alguma vez você já chegou e, movida pelo Espírito, chegou, irmã Jurema, esse mês, irmã, eu vou doar 3 cestas, ou uma cesta completa para a cesta do amor, é por minha conta. Você já fez isso? Se você tem condições? Talvez as irmãs que ganham um saláriozinho, né, um salário mínimo, ainda tem que pagar seu aluguel, não possam fazer isso, tem que doar 1 quilo, 2 quilos, e fazem, glória a Deus, e não são menores. Lembra que a gente falou desde o início? Não existe maior e menor. Existe saber qual é o meu lugar. Então, se Deus me deu mais posses, eu posso fazer mais. Então, se você, ganha 3 vezes mais do que uma pessoa, a pessoa dá 1 quilo de alimento, aí você dá 1 quilo também? Não tem alguma coisa errada? Bem, se eu ganho 3 vezes mais, ela está dando 1 quilo, então tem que dar 3, ou até mais. A filantropa é aquela que vai olhar a obra de Deus, o reino de Deus, e ver, irmãos, eu peguei só o exemplo da questão de alimento da cesta do amor, mas a gente pode ver em um monte de coisas. De falar assim, eu posso realizar alguma coisa, usar os seus recursos em causas sociais dentro da igreja. Claro, em direção do seu pastor, que não vai sair por aí, jogando aviãozinho de dinheiro, Não, porque tem que saber quais são as situações. Porque em todas as igrejas tem gente que se aproveita, tem gente que se acomoda, tem gente que mente. Toda a igreja tem isso. A nossa é diferente? Não é não, deixa de ser boba. Todas as igrejas são iguais, porque tem gente de todo tipo. Então a gente tem que saber, isso aí não, segura, aquele ali, não, realmente vamos fazer algo mais. A gente vai avaliando cada situação e conforme a posição, a postura da pessoa também diante de Deus. Mas você pode ser alguém que invista no reino de Deus, que possa doar sem ostentar, ninguém sabe de nada, anonimamente. Ninguém está sabendo de nada. Ninguém sabe. Está aqui. Não fala que fui eu não. Amém. Ok. Recebemos uma doação. A pessoa pediu anonimato. Vai ser respeitada. Porque ela não está buscando a glória e o reconhecimento. Ela quer abençoar vidas. E essa é uma forma de estar levando o Evangelho, a palavra, e estar sendo ativa no reino de Deus. E por último, número 5. O que não poderia faltar, uma professora. Isso não poderia faltar. E aí, quando a gente fala, a gente está muito acostumado, Quando a gente fala de professor, a gente já pensa aqui na nossa realidade. A gente pensa logo em quê?
Igreja da criança, né? Pensa logo. Claro, esse é uma das coisas. Será que você não pode estar lá? E professoras, vocês têm que se preparar para pregar para essas crianças. Vocês não são, como é que entretém, né? Pessoa que fica ali, animadores, fazendo entretenimento com as crianças. Não, vocês têm que vir para a sala de aula e falar assim: hoje eu sou a pregadora da minha sala. O pastor está pregando lá em cima e eu estou pregando aqui embaixo. Daquele jeitinho delas, com a linguagem delas. Mas você tem que pregar o evangelho. Pregar para aquelas crianças. Mas eu quero ir além. Por que não termos aqui um dia um grupo ou grupos de estudo bíblico em que mulheres possam estar aqui ensinando, pregando? Por quê? Onde estão as irmãs que possam ministrar o CETEB? Onde estão? Nós temos Jesus, a mente hoje está brava. Seminário da igreja. Obrigado, filho. Nós temos um seminário dentro da nossa denominação. Alguém sabe o nome do nosso seminário? IBR-MEC. É aberto a adolescentes, jovens, homens, mulheres, pretos, brancos, japoneses, africanos, pobres, ricos, classe média. É aberto a todos. Até quem é de fora da denominação pode fazer. Dentro de casa. Você não vai pegar a condução, você não vai pegar o seu carro, você não precisa acordar cedo, você monta o seu horário, faz o seu modo, tudo à distância. Sabe quantos alunos a nossa igreja tem no IBR-MEC? 0. Todo semestre eu coloco no grupo de membros, peço para divulgar em todos os grupos da igreja, inscrições abertas para o IBR-MEC, inscrições abertas para o IBR-MEC. Ninguém vai estudar a palavra de Deus. 2 anos. Passam, 2 anos. Você estuda em casa. Você vai ter aula com o Bispo Walter, Bispo Weber, Pastor John, Pastor Marcelo Maia e outros professores da mais alta categoria teológica. E aí como vai ensinar para alguém? Já pensou a gente ter aqui um grupo de mulheres que fizeram o IBR-MEC e eu poder saber, poxa, essa irmã aí, ela tem uma teologia mais forte. Vamos começar um grupo de estudo tal dia, talvez até à distância, né? Agora a gente pode fazer remoto. Irmãos, a irmã fulana vai ministrar um estudo sobre tal tema. Vai ser dia tal. Quem quiser venha aprender a palavra de Deus. Quem sabe ali você vai estar ensinando, pregando, evangelizando, até quem sabe um grupo de estudo que possam vir pessoas que nem cristãs são e vão aprender a Bíblia com você. Quanta coisa, irmãos, só dei 5 aqui, esgotou? Esgotou essas 5? Não. Tanta coisa que você pode fazer para pregar o evangelho. Para estar no lugar certo, na hora certa, para Deus usar toda a tua capacidade, toda a tua inteligência, e de modo que ninguém vai conseguir fazer melhor que você, porque era você que Deus quis que estivesse lá. E quando é assim, não tem outro. Só funciona com aquela pessoa até um certo tempo, quando Deus diz assim, ó, acabou o teu tempo, que às vezes acontece, né?
Às vezes Deus fala, acabou o teu tempo. Aí vou, opa, então agora eu abro mão para outro. Senhor, eis-me aqui, para onde eu vou agora? Vamos fazer outra coisa. O que é natural. Mas esteja lá no seu lugar. Eu quero ver você, minha irmã, atuante, ativa, envolvida, pregando o evangelho, evangelizando pelas ruas, evangelizando os teus vizinhos, os teus familiares, teus colegas de trabalho, trazendo visitantes a esse lugar que não conhecem a Cristo, sendo um exemplo de vida. Seja uma pregadora. Você não precisa de título, você não precisa de púlpito, você precisa do Espírito Santo de Deus e de falar, Senhor, eis-me aqui. E eu creio que Deus vai usar você. Eu quero ler aqui 2 frases para essa conclusão. Quero que você primeiro, se você quiser depois copiar, até eu leio devagar, então depois você me procura, eu passo para você copiar, não tem problema. Mas primeiro, ouça com muita atenção. Essas frases não são minhas, são de Charles Spurgeon. Promover o trabalho de mulheres fiéis e piedosas na vida da igreja é o que nós temos que fazer. E é o que eu quero fazer aqui. Que cada vez mais vocês, irmãs, estejam envolvidas na vida, no trabalho da igreja. Ocupadas na obra de Deus. Agora ouçam isso. Embora o púlpito seja fechado para as mulheres, o mundo não é. O púlpito é restrito aos homens, mas o mundo não é. Ou seja, tem muito trabalho para ser feito por cada uma de vocês. E não há restrições da parte de Deus para nada disso. Tem muita coisa a ser feita. Eu espero que um dia aqui na nossa igreja tenhamos um grupo de visita específico para hospitais, capelania hospitalar. Eu ainda tenho, espero que Deus me permita um dia ter um grupo específico só de capelania hospitalar. Eu gostaria que um dia tivéssemos aqui um grupo de capelania prisional. E lá, nas garras do diabo, lá na boca do inferno, e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Tem muita coisa para fazer, irmãos. E você pode fazer isso. Pode fazer isso. Você é importante para essa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Não pense assim, mas eu faço só um negocinho de nada. Você faz. E se você está fazendo o teu melhor, e você sente que é ali que é o teu lugar, e você não está dizendo não à voz do Espírito Santo, mas está deixando Deus usar você, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você não é menos nem mais do que ninguém. Você é um membro atuante do corpo de Cristo. E essa igreja caminha e sobrevive porque você faz parte desse corpo. Porque se tirar você, o corpo vai ficar desequilibrado. Precisa de você. Porque Deus botou você aqui. Seja usada por Deus. Seja um vaso nas mãos de Deus. Que todas vocês digam... Amém. Vamos ficar de pé? Deus e Pai Celestial, nós sabemos, ó Deus, que quando Paulo falou para as mulheres ficarem em silêncio, ele estava falando sobre o púlpito, sobre disciplinar a igreja dentro da visão do Senhor.
Mas jamais, ó Deus, nós encontramos na Tua palavra, na Tua lei, qualquer desmerecimento à capacidade feminina. Distinção, sim. Rebaixamento, jamais. Senhor, eu te louvo especificamente por essas mulheres aqui, Senhor, que nesse sábado de manhã vieram para a Tua casa, que têm estado aqui aos domingos, às quartas, às quintas, que têm se engajado na obra do reino, têm doado a sua vida, o seu tempo, o seu amor, recursos para fazer a Tua obra, porque o Senhor tem dito a elas qual é o lugar delas. Senhor, encaixa cada peça aqui desse quebra-cabeças, Senhor. Às vezes nós pensamos que sabemos onde Deus nos quer, mas estamos no lugar errado. Às vezes, Senhor, nós ainda não sabemos onde o Senhor nos quer. E precisamos que o Senhor venha falar e mostrar. Tira do nosso coração, do coração de cada mulher aqui, aquele pensamento errado de que um trabalho é mais importante do que o outro, um é melhor do que o outro, um é mais nobre do que o outro. Senhor, que não haja isso em nosso meio, nem em nossos corações. Que ao ver alguém fazendo algo, possamos louvar a Deus, porque aquela pessoa está ativa no reino. E aqueles que nós não vemos, que fazem seus trabalhos ocultos, invisíveis, porque não estão atrás de reconhecimento, não querem ser vistos, querem apenas obedecer. Senhor, que também possamos agradecer, mesmo sem saber quem são, te louvar, ó Deus, porque eles estão ativos na Tua obra e no Teu reino. Meu Deus, não deixe essas mulheres paradas da nossa igreja. Não deixa, Senhor, essas minhas irmãs ficarem ociosas no Teu reino. Que elas sejam ativas, Senhor, pregando o Evangelho dentro de casa, na família, nas ruas, aonde estiver, Senhor, anunciando a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho, fazendo a Tua obra, se envolvendo na obra da igreja. Onde tem algo para eu fazer, deixa eu estar lá. Meu Deus, tira da ociosidade, Senhor, cada uma das minhas irmãs. Tira do comodismo cada uma delas, Senhor, e faz delas vasos usados por Ti. Faz delas, Senhor, instrumentos vivos, como aqueles que foram dispersos de Jerusalém. Que elas saiam pregando o Evangelho em todo o lugar, a todos, fazendo a obra de Deus, auxiliando, servindo, mas estão ali engajadas para que a missão maior da igreja, que é anunciar o Evangelho, possa ter êxito. Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma delas, porque eu sei, Senhor, e Tu sabes mais ainda das lutas que cada uma passa, Senhor, das tensões, das pressões, dos desafios, Senhor, dentro e fora de casa, as que trabalham fora, as que têm que cuidar da sua casa e dos seus filhos o dia inteiro, aquelas que têm maridos que não são cristãos, aquelas, Senhor, que são sozinhas, viúvas, solitárias. Senhor, cada uma tem uma realidade, cada uma tem um problema, doenças, enfermidades, crises, tantas situações, Senhor, mas, ó Deus, é a nossa humanidade que nós estamos colocando aqui, Senhor. São os nossos limites, Senhor, mas que eles não limitem a operação do Teu Espírito na nossa vida. Independente de qualquer coisa, sejam elas vasos poderosos nas Tuas mãos, para que, Senhor, como tem sido até agora,
que esta igreja tem visto mulheres atuantes, operantes, Senhor, e muita coisa só tem acontecido nesse lugar por causa delas, porque é o papel delas, Senhor. Eu louvo a Ti por isso, Senhor, e que elas não saiam desse papel, mas cumpram com toda a devoção, com todo o amor, toda a maestria, o seu lugar, porque elas são valorosas, Senhor. Muito obrigado pela Tua santa palavra. Continua nos abençoando nessa manhã e abençoa, Senhor, a vida de cada uma das minhas irmãs. Em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que todas as irmãs digam: Deus abençoe vocês. Amém.